Em nome do Pai, do Filho e do Spirito Santo. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Renovemos nossa consagração, Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelo inimigo da Santa Igreja e por todos quantos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santíssima Virgem, San Maximiliano Kolbe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da projeção, só uma pequena introdução. Naturalmente, vamos fazer um caminho de espiritualidade sobre o ano jubilar, o ano santo. Então, vamos um pouquinho assim. O ano jubilar, o ano santo, está na Bíblia, né? E acontecia 100 anos e 100 anos. Era chamado jubilar porque ele era inaugurado com o som do chifre do carneiro imolado e tocavam com esse chifre, jubileu. Esse é o nome do chifre do animal. Porém, poderia também significar, numa forma latina, devolver. O que era o ano jubilar? Era um ano em que a gente tinha que celebrar uma confraternidade total, universal. Eram apagadas todas as dívidas. Bom, né? Devolvido todos os terrenos que tiveram que deixar, tomar por dívida e outros, tinha que devolver aos donos. Tinha que perdoar tudo. Era o dom, era o ano da reconciliação, do perdão, do amor. Eu não sei se isso aconteceu no Antigo Testamento, mas isso continuou no Novo Testamento a partir
de uma decisão do Papa Bonifácio VIII, no século XIII, isso. E aí começou, de 100 em 100 anos. Depois, os papas dividiram em 50 e 50 anos, para diminuir, né? E para dar oportunidades a todas as gerações de 20, 25 anos. Aí é mais fácil. E tem um ano jubilar, assim, especial, como aquele que nós tivemos no 2016. Lembram? Aqui era o santuário, a Porta Santa. Você lembra disso? Isso. Esse que estamos fazendo agora é um ano normal. 25 anos. De 25 a 25 anos. E agora, sabemos que agora temos os meios de comunicação, temos uma preparação bonita ao significado disso. Mas tem, assim, algumas palavras básicas, chaves. Sabe quais são? A esperança e a paciência. É duro, né? Esperar com paciência. Isso que é o segredo. Esperar com paciência. Por exemplo, desculpe, uma mãe grávida. Não adianta apressar. Adianta? Não. Ela tem que esperar. Esse esperar vai ser a construção da esperança. Se você tem, por exemplo, a natureza. Esse é um caquizeiro, né? Ele tem o tempo dele, não adianta colocar veneno, isso, aquilo, vai dar uma marmelada. A paciência. E crescer. Então, Deus tem paciência com a gente. Sabiam? Se não tivesse paciência, estaria frito na panela. A paciência realmente é a virtude da esperança. E a esperança, quando é uma virtude teologal, não é, vamos ver se acontece. Por exemplo, o jogo na loteria, né? A esperança, tem gente que fica miserável, porque nunca ganha nada, né? Não é essa esperança, não. Esperança é certeza. Por exemplo, eu vivo de esperança, esperando a noite ou a alvorecer, porque tenho certeza. Então, fico esperando, tá bom? De que jeito fico esperando? Isso que é o segredo. Preparado. Porque quando chega a hora certa, eu estou preparado. Isso não consta, não, mas eu estou aproveitando. Por exemplo, se você se prepara até a própria morte, ela não vai ser uma tragédia para você. São Francisco chamava irmã morte corporal, do qual ninguém pode escapar. Mas, como disse Jesus, que vive e crê em mim nunca. Olha, gente, se eu tiver essa esperança, então sei. Depois termino o samba. Quando o padre começa a falar, é um tagarela, viu? Mas olha, quantos enterros que eu fiz, a gente sente, mas ninguém vai no cemitério. Termino assim, nunca esqueço, quando Tallini, né? Tallini era aquele ciclista, Mauro Tallini, isso. Quando veio no Brasil, eu fiz uma amizade grande com ele. Ele veio de bicicleta, La Paz, até São Paulo, visitar de bicicleta. E daqui, a irmã Maria acompanhou ele até Foz do Iguaçu, né? E daí ele desceu e chegou até Ushuaia, que fica bem no extremo da Argentina. Até que eu falei para ele, o que você sentiu quando você chegou em Ushuaia? Tristeza. Por quê? Porque não acabou. Olha que coisa. Então não era uma esperança, era uma etapa. E quando voltou, você sabe, chegou, subiu de novo, atravessou a Venezuela, não sei, o centro da América, chegou. Ele estava lá em Guatemala, ele estava sem insulina. Peguei o avião, fui. Mas ele já tinha passado
à fronteira do México. E alcancei ele lá. Ele foi em Guadalupe, rezou e queria chegar na Alasca. Olha que coisa. Ele era diabético, viu? Mas um caminhão pegou ele e matou. Pegou ele, o corpo dele, levaram na Itália. Eu fui. E Bolzano, não aquele Bolzano que é perto de Gênova. Eu rezei a missa. Foi muito triste, sabe? E na hora do enterro, nunca esqueço, para mim foi uma lição muito bonita. A mãe, quando colocaram a última pedra, né? Tinha tanta gente, ela estava assim, chorando. Eu disse para ela, me veio na cabeça, Telaide, o que o senhor está fazendo aí? Seu filho não está aí, está lá. Olha, ela levantou os olhos, deu um sorriso nos lábios dela, ficou encantada. Eu vou embora. 2 anos depois, com a Marta, né? A Marta que era, Marisa é a Marta, né? Isso, eu sei. O padre é assim, não é? Vamos visitar a mãe? Fomos. Quando ela me viu, ela chegou correndo, me abraçou. Falei, que alegria. Eu vi meu filho sorrindo, tão feliz com Jesus Nossa Senhora. Nunca esqueço isso. Fantasia, acho que não. Tá bom? Então, o jubileu, ele nos faz crescer na esperança para esses valores. Tá certo? Então, vamos lá. O tema, ancorado em Cristo, peregrino da esperança. Sabe o que é âncora? Olha, você não sabe a importância da âncora. O fulaninho aqui, com os missionários, já passamos por isso. Porque o mar tem correnteza. Você já viu, tem desastre, desaparece, ninguém encontra mais. Porque o mar tem correnteza. Se você não tiver uma âncora, a onda é capaz de se jogar contra as pedras, acabar com o navio, viu? Então, a âncora é a segurança do navio, do barco. Então, o tema, ancorado em Cristo, peregrino de esperança. Por quê? O que significa isso? Bonito isso. Cristo é o nosso ponto onde a âncora fica. E com Cristo pode ter tempestade aqui, que o barco não será jogado contra as pedras. Então, a nossa vida ancorada em Jesus. Esse é o tema deste jubileu, tá bom? Então, vamos lá. Peregrino de esperança. Como eu já disse para vocês, com essas palavras. Leiam todo. Lema. Muito bem. Alegre na esperança, paciência na tribulação. Que falei para vocês, esperança e paciência e perseverança. Na quem não reza está, italiano, frito. Não é muito importante isso. Vai? Leiam. Isso. É isso aí. Agora, eu não entendi bem, mas a finalidade é aquele barco lá em cima, que sou eu. Qual é o fundo? Qual é a âncora? Claro que a âncora é Jesus. Mas está enraizado aonde? Com certeza, meus irmãos, estão enraizados em Jesus, viu? Que Ele mesmo, âncora e onde esta âncora fica presa. Continua. Vamos ler.
pés não confundem. Olha, só um exemplo muito prático. Vocês pais, o que vocês sonham? Tem esperança. Mas não é uma esperança sentados. Você dedicam a vida. Não poupam esforços, sacrifícios, noite de sono. Porque as crianças são vosso sonho. E por isso, vocês dão tudo, até a vida. E a nossa esperança é Cristo. É a vida eterna. É Deus. Por isso que a motivação é grande. E tendo esta, o mundo muda, viu? Vamos lá. Uma palavra, falta uma. Uma palavra de esperança. Leia. A igreja sente um vivo desejo de levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança. Quando sinto esta palavra igreja, eu me identifico com ela. Você também. Porque a igreja não é uma estrutura jurídica, entendeu? A parte. É o corpo de Cristo. É a mão de Cristo, é o dedo de Cristo. Eu sou este dedo, eu sou esta mão, eu sou este pé. Portanto, não existe uma igreja sem eu. Existiria para os outros, mas eu, que faço parte da igreja, eu tenho que vibrar com ela e dar a ela o significado que ela tem. Porque o que é a igreja? É já a conquista da humanidade a Cristo, mas devo estendê-lo a todos. Então, eu, como igreja, tenho que lutar com Cristo, porque através de mim, porque não adianta a cabeça, ela não leva na boca sem as mãos, nem chega no lugar sem os pés, entenderam? Então significa isso, igreja somos nós. Hoje falei na pregação, mas vou falar depois, vai. Vamos. A esperança cristã não engana, nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais nos separar do amor divino. Que bonito isso. Vamos lá, continua. Crescer em paciência como virtude próxima à esperança, diante dos sofrimentos e em mundo habituado ao aqui e agora. Isso que é a chave. Não é de graça não, viu gente? Tem que ter um custo. E está aí. Mas nada é bonito sem sacrifício, né? Sempre lembro, brincando, né? A criança, no dia do aniversário do pai ou da mãe, chega lá. Mamãe, aqui está o presente. Ela sabe que pediu dinheiro ao pai. Aí é bonito, né? Mas se a mãe sabe, ou o pai, que a criança guardou moedinha por moedinha, o ano inteiro. Mamãe, papai, olha, com o dinheiro que consegui, compro isso, basta. Aqui, é isso é. Temos que ter esse gosto de conquista. Isso que é amor. Não existe amor sem dedicação, sem sofrimento. Vocês são pais, sabem disso. Amém. Até receber alguma coisa, sem fazer nada, você ficou sem graça. Mas quando você lutou para aquilo, o atleta, o que o atleta não faz para ganhar, hein? Não come o que quer, não dorme como quando queria, mas quando ganha, é uma satisfação. Em vista daquilo que ele sofreu, valeu a pena. Amém. Vamos lá. O encontro com o Senhor nutre e robustece a esperança por meio da graça e do perdão. Uma esperança. O pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. A peregrinação a pé favorece muito do esforço e da essencialidade. Espera aí.
a peregrinação a pé. Não é só quem anda a pé, entendeu? É no dia a dia, nas pequenas coisas. Uma atenção minuciosa, dando a tudo ela a dedicação. Até preparar um cafezinho para alguém com amor faz parte, entendeu? Então, é uma dinâmica existencial do amor para uma finalidade. E quando é na finalidade, é para Deus, através dos filhos dele, e também através da tua vida. Então, a pé significa isso, viu? Não é somente ir. Eu também fui uma vez Aparecida a pé. Realmente faz bem. Mas, no dia a dia da tua casa, o jeito de você caminhar, dando a tua vida devagarzinho, isso, com Deus, dá uma reflexão profunda. Continua. 2016 é orientado para o jubileu de 2033. Tudo bem, vamos lá. Que a porta santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, seja aberta a 24 de dezembro do decorrente ano de 2024, iniciando assim o jubileu ordinário. No domingo seguinte, 29 de dezembro de 2024, abrirei a porta santa da minha catedral de São João de Latrão. Vou explicar. São Pedro não é a igreja oficial do Papa. A igreja oficial do Papa é a igreja do Laterano. Porque foi a primeira igreja, foi por causa de Constantino. Laterano, ou é uma família com esse nome, ou é ao lado do palácio do imperador. Portanto, esta foi a primeira igreja do mundo. E foi a igreja do bispo de Roma, do sucessor de Pedro, que é o Papa, Laterano. É lá onde está guardado um pedaço da cruz de Cristo. Tem a escada. Agora, São Pedro foi feita depois. Vaticano, como eu já falei para você, era um lugar do lixão da cidade, onde São Pedro foi crucificado, e a maioria dos cristãos foi trucidada, martirizada, porque lá era o lixão da cidade, então matava as pessoas e jogava, assim, em fossas comuns. Tanto é verdade que os estrangeiros eram sepultados lá. Vaticanos, porque vem do nome Vatus. Vatus, que é? É uma espécie de macumba da época, entendeu? Analisavam, a partir das entranhas dos pássaros, o futuro das pessoas. Quem fazia isso é chamado de vaticínios, eram sacerdotes pagãos. E faziam isso neste lugar, porque era um lugar lixão, então jogava lá. E aí que encontraram o sepulcro de Pedro, então foi feita esta grandiosa igreja Vaticano, sobre este lugar dos Vatos. Por isso se chama Vaticano, tá bom? As macumba. O nome tem uma origem, sim, mas foi feito isso, olha que coisa, sobre o lixão, foi feita uma grandiosa basílica, onde o Papa se comunica ao mundo. Por isso que abre em São Pedro e depois na igreja, onde ele é titular, bispo de Roma, Laterano. Certo? Tá bom. Continue. 9 de fevereiro, 4. Em todas as catedrais e concatedrais, os bispos diocesanos celebrem a Santa Missa como a abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual que será preparado para a ocasião. Então, o Papa abre lá e o bispo aqui em todas as igrejas, tá bom? Depois tem uma observação, vai lá. Tempos que o Senhor oferece,
Sinal de esperança se traduz em paz. Sinal de esperança na abertura à vida, maternidade e paternidade responsável. Isso. Vamos. Sinal de esperança para aqueles privados de liberdade. Sinais de esperança oferecida aos doentes. Sinais de esperança aos jovens. Sinais de esperança em relação aos migrantes. Sinais de esperança merecem os idosos. Muito bem. Então, estou vendo que a esperança é a base dos sonhos, da vitória. Impede de se entregar, mas dá sempre uma motivação, dá um sentido. Portanto, encontrar a sabedoria, a esperança através da cruz da nossa vida. Não nos deixar que ela nos esmague, mas saber, a partir dela, encontrar uma nova vida. Apelos em favor da esperança. O jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos. O diálogo ecumênico e busca de unidade ao celebrar os 1700 anos do Concílio de Nicéia. Tornar concreto o modo sinodal do ser igreja. E data da Páscoa. É o seguinte, que Jesus se manifesta a partir do batismo, né? E quando subiu na cruz, a um certo ponto, Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Então, essa segunda pessoa teria ido embora, ele ficou sozinho. Isso arrasou com muita gente. Como é que se chama aquele famoso livro escrito? Como? É o Código da Vida. É, aquela famosa... Tudo bem, era isso mais ou menos. Que o concílio fez, se reuniu e declarou que Jesus é Deus. Ele é Deus, não é uma criatura normal. É um Deus que se encarnou. Desculpa se estou falando isso, mas quando São João voltou da ilha de Patmos, onde ele escreveu Apocalipse, como último livro, ele entrou em Éfeso e já tinha esta, porque ele morreu mais de 100 anos, viu? Esta corrente. E perguntaram para São João: você que viveu com Jesus, quem é Jesus para você? Então, São João teria escrito o 4º Evangelho. Tanto é verdade que ele começa como? No começo era o Verbo, e o Verbo era Deus. Por ele, com ele, para ele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada foi feito, nada existe. E o Verbo se fez carne e morou entre nós. E no final, quando aquele apóstolo que mais era incrédulo, o difícil, Santo Tomé, identificou Jesus, meu Senhor e meu Deus. É a afirmação mais profunda, nem Pedro tinha falado isso. Deus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele não, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Então, nesse concílio foi oficialmente declarado que Jesus é Deus. Depois, estou adiantando um pouquinho, depois que aconteceu, mas como? Então alguém estava achando que ele se encarnou numa forma quase que numa barriga de aluguel. Quer dizer, ele se encarnou já prontinho no seio de Nossa Senhora. Então no concílio de Éfeso, não. A encarnação de Cristo foi plenamente natural. Por isso que Nossa Senhora foi chamada não barriga de aluguel, mas mãe, Theotokos. Efésio, a mãe de Deus. Theos, Tokos. Theos é Deus, Tokos, mãe. Então, a partir do concílio de Éfeso, que veio depois, que Nossa Senhora foi proclamada mãe de Deus. Está vendo? Um caminho muito bonito que a história fez para declarar quem é Jesus. Nós agora não temos mais esse problema,
mas a igreja percorreu. Por isso que menciona, agora a Páscoa realmente foi celebrada como o coração desse Cristo. É a ressurreição do Deus humano, se podemos dizer, que vive e vive sempre conosco. Vivo. A Páscoa é eterna, lembra-se, porque o ressuscitado, ele é vivo hoje, como sempre. Então a Páscoa não é somente uma data, é um fenômeno de fé. Cristo está vivo para sempre, e que vive e crê nele nunca mais há de morrer. Então a Páscoa tem um sentido de vida eterna, que não tem tempo e espaço, mas é o eterno presente. É bonito, viu, gente? Amém. O fundamento da esperança, creio na vida eterna. A esperança cristã consiste precisamente nisto, face à morte, onde tudo parece acabar, através de Cristo e da sua graça, que nos foi comunicada no batismo. Recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma. O fundamento da esperança, o juízo de Deus. Se é justo preparar-se com vida, consciência e serenidade para o momento que recapitula a existência. Ao mesmo tempo, é necessário fazê-lo sempre na dimensão da esperança, virtude teologal que sustenta a vida e nos permite não cair no medo. A vida não é tirada, é transformada. Olha, isso é muito importante, porque nós sempre temos uma ideia. Quando a gente fala de alma, de espírito, a gente representa a pessoa invisível, mas com as mesmas características. Tanto é verdade que alma significa psique na linguagem grega. Espírito significa respiro. Emanavi o último espírito, soltou o último respiro. Mas as palavras ficaram. Agora é transformada. E a transformação é isso que a gente vê na natureza. Se você pegasse não sei que tipo de semente está isso aqui, mas se eu planto uma fruta, nasce um deste. Portanto, a visibilidade da semente se torna depois que a semente deixa de existir como semente. Dela nasce a identidade. Como Jesus fala, é necessário que o grande trigo mora para voltar. Por isso, este mundo de alma, este espírito, é uma fantasia nossa para nos ajudar. Mas muitas vezes uma fantasia que nós temos medo que um morto apareça. Se ele aparecer como ele é, você poderia ter alegria. Porque ele tem uma beleza como essa planta. Você sabe que realmente é um caquizeiro, porque a semente não é que morreu, ela se manifestou. Isso é muito importante. A identidade da natureza é diferente. Por exemplo, nós temos nariz agora, a boca, os olhos, mas isso é para uma vida sensorial para viver. A planta tem isso, mas ela sente. Você já viu nas estradas aquelas muralhas aí? A erva, a grama, ela brota em todos os buracos, até no asfalto. A vida, entendeu? Então nós temos que lembrar disso. O nosso mundo humano, sensorial, ele não vai continuar lá, mas vai continuar a essência dentro de nós, que será uma essência, por isso que eu falo aqui, completamente diferente. Você vai encontrar teu filho, sim, mas não com aquele nariz, mas no entanto, a natureza dele você o identifica melhor. Eu tenho medo às vezes, até vou rezar pela alma da minha esposa. Tudo bem, entendeu? Mas tão bonito, vou rezar para minha esposa, que Deus chamou. Tanto é verdade que Jesus usa muito isso. Tá bom? Só para dar
uma pincelada nisso. Que o mundo de Deus não é um mundo de fantasmas, mas é uma primavera eterna, onde cada semente tem a sua manifestação numa flor, numa planta, se comparada, entendeu? Algo que não tem nem como imaginar. Por isso que São Paulo foi arrebatado e disse: o que você viu? O que olho humano nunca viu, o que mente humano nunca imaginou. Isso tudo Deus preparou para nós. Tá bom? As indulgências que nos permite descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. O sacramento da penitência. Descubramos a beleza do sacramento da cura e da alegria, a beleza do perdão dos pecados. Missionários da misericórdia, instrumentos de reconciliação que ajudam a olhar para o futuro, com a esperança do coração que provém da misericórdia do Pai. A esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Neste ano jubilar, que os santuários sejam lugares sagrados de acolhimento e espaços privilegiados para gerar a esperança. Muito bem. Indulgência. Olha, é um assunto que eu não queria exaurir agora, mas é um assunto muito importante que está ligado ao Ano Santo. Uma mãe, um pai, ama o filho sempre. O que significa amar? Dar uns tapinhas, dar um castigo, dar uma... Isso é amor, entendeu? Amor. Portanto, Deus não pode manchar a sua identidade. Portanto, quando significa indulgência, significa que nós nos colocamos nessa posição de querer receber o perdão. A igreja que tem justamente este poder, então ela pode alargar e colocar até o próprio sacrifício de Cristo, do Santo, a serviço deste perdão. Por que digo isso? Que é muito importante, viu, gente? É um padre que fala. Quando você faz uma coisa errada e você se arrepende de coração, você é perdoado naquele momento, e quando o perdão é perfeito, você sangra no coração por aquilo que você fez. Isso é uma indulgência, sabe? Deus não guarda para te castigar. Isso é importante. Mas são nossas imperfeições, isso nem sempre é possível. Portanto, a própria igreja suple aquilo que nós não conseguimos. Então vem o perdão. Ou, como chama-se, apagamento, será, de todas as nossas consequências dos nossos pecados. E é bom isso, viu? Porque então dá uma sensação de liberdade total. O estudo das indulgências precisaria algo à parte, porque se trata de Deus, se trata de filhos. Vocês somente que são pais, são avós, como é que você vê o zelo dos vossos filhos? Como é que ele age o amor de vocês? Então, projete um pouquinho isso em Deus. Se sintam amados. A indulgência, então, é uma prova de amor incrível de Deus para você. Entendeu? Porque a gente fala, perdoa como nós perdoamos. Eu falo, Deus, não leva a sério isso, não. Perdoa, porque Ele perdoa mais do que a gente imagina. Vamos. Portanto, o próximo jubileu há de ser um ano santo caracterizado pela esperança, que não conhece o ocaso, a esperança em Deus, que nos ajuda também a reencontrar a confiança necessária, tanto na igreja como na sociedade,
no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da dignidade de cada pessoa e no respeito pela criação. Que o testemunho crente seja fermento de esperança genuína no mundo, anúncio de novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a harmonia entre os povos, visando a realização da promessa do Senhor. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos... A confiança. O que é confiança? Ter certeza que somos amados. Eu sempre falo isso. O que é uma criança que está no colo da mãe e você pega e começa a chorar? Ele sente que não é a mesma coisa. No colo da mãe, do pai, está acostumado, sente. Você pega e chora. Dando confiança e sentir segurança. Isso é fruto de confiança mesmo, a segurança. E isso precisa de amparo. Precisa de receber esta presença de Jesus e crer que Ele está conosco. Vou fazer uma pequena observação. Qual é o segundo mistério glorioso? Ascensão. A ascensão de Nosso Senhor. E o quarto mistério glorioso? O que significa ascensão e assunção? Subiu. Tudo bem. E eles viram Jesus subindo. Naquela época, você sabe, o conceito do universo era bem diferente do nosso. Por isso que quase Galileu arriscou a vida, quando mostrou que não era assim. Mas Jesus subiu. Mas o que significa ascensão e assunção? Porque para nós, quando se reza assim, Pai Nosso que está no céu, é normal. Um japonês lá embaixo está de cabeça para baixo. Lá na Venezuela, lá, está daquele lado. Então, o que significa? Que Jesus foi para o espaço? Não. Que Jesus se tornou livre da palavra tridimensionalismo. Isso é uma palavra que para nós é muito difícil entender. Por quê? Porque o universo foi feito dentro do tempo, do espaço, da matéria. Isso saiu de Deus. Portanto, nós temos galáxias de bilhões de estrelas, número de galáxias, bilhões. Temos estrela que chegou até nós depois de 2 milhões de anos de luz. Coisa incrível. A gente tem um universo que nem um cientista mais adiantado sabe dizer a dimensão onde termina. Será que o universo termina e depois que tem um muro? O que tem? O que tem? Não adianta. A tua cabeça não... Rodrigo é aviador. Entendeu? Ele voa em cima como se fosse uma estrada asfaltada. Não estando, olha aqui, ó. Você já viu quando você pega aquele negócio que gruda nas paredes? Como chama-se? Não. Que tem ar dentro de você. Você pode uma coisa que se você quer, é o peso de ar que você naturalmente se mexe. Então, a assunção significa realmente entrar na dimensão divina. Esta dimensão divina não tem espaço, matéria, nada. Estou falando isso porque é muito importante. Por isso que Jesus e Nossa Senhora, com a ascensão, a assunção, entram no espaço divino. Não está tridimensional,
Espaço, tempo, matéria. Então, a presença de Nossa Senhora de Jesus é real, não física. Porque a física depende do tempo, do espaço, matéria. Mas uma presença real. Então, aqui eu celebro a missa, o Papa celebra lá, é o mesmo Cristo. Não se divide em pedacinhos. E Nossa Senhora está em Aparecida como está aqui. Eu sempre brinco. Vamos em Aparecida? Sim. Deixa aí o lugar Nossa Senhora, viu? Que também está no nosso carro. E é verdade. Entendeu? Então, tridimensionalismo significa isso. Deus está presente, Nossa Senhora está presente. E esta presença que é real. E eu estou presente em Deus, Deus está presente em mim. Esta presença é fundamental. Tá certo? Então você pode ficar debaixo das cobertas, rezar a Ave Maria só mentalmente, que Nossa Senhora está aí. Esta presença é que é a real. Entendeu? E que nos dá segurança. Nunca estamos só. Deus nunca nos abandona, nos deixa um só momento. Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então, Ele se mandou. Isso é fundamental. A presença sacramental é uma maneira específica de sentir essa presença no perdão, na vida, no alimento, na força, assim por diante. Certo? Leia. Então, esse jubileu não elimina vossas dívidas, viu? Antigamente era assim. Agora, cobra até com juro. Não é, Rodrigo? Até a tua mulher te cobra, viu? Isso. Mas, o que é importante é Deus. Isso, meus irmãos, parte de uma base da tua identidade. Não se esqueça disso. Eu, enquanto viver, vou te falar isso. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Jesus, quando ensinou a rezar, quebrou todos os esquemas do Antigo Testamento. Nunca Deus era chamado de Abba, papai. Jesus, diga quando reza, Abba, papai. Significa que Deus é pai. Se é pai, eu sou filho. Se sou filho, então sou tudo para Deus. Se Deus tivesse que escolher entre eu e o universo, escolhe eu. Como você, como pai e mãe, você renuncia a tudo menos vossos filhos. Certo? Perguntas? Nós vivemos um mundo assim bem difícil, de uma realidade difícil, né? De sofrimento, de guerra. Está se perdendo os valores verdadeiros, né? Da vida. Não só os cristãos, mas também outros valores importantes. E tantas coisas difíceis e trágicas acontecendo. Como é que a gente pode manter essa esperança diante desta realidade? Em primeiro lugar, lembro de um ditado brasileiro, muito bonito. Faz mais barulho uma árvore que cai na floresta do que toda a floresta crescer. Então, temos que admitir que no mundo tem muito bem, muito mesmo. Mas a maldade faz mais bagunça. E basta uma pessoa maldosa para desorganizar tantas coisas. Entendeu? Então, nós temos que crer que Deus... Depois, uma coisa mais importante. Deus quis dar ao ser humano livre-arbítrio. Porque antes da criação do mundo, Deus nos escolheu. Então, a minha existência entra fora do tempo e espaço. Agora estou aqui para dar o meu sim a Deus. Por isso que é importante. Deus quer que o homem contribua isso. Olha, bem para um padre, eu também fiquei muito tempo e ainda estou mais ou menos mergulhando disso. Por que Deus não dá um jeito? Mas disse para 12 homens, ide pelo mundo todo, fazer meus discípulos povo da terra. 12 homens, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada. Nem se tivesse a internet daquela época. Que coisa.
No entanto, estes 12 tomaram consciência disso. Então, se espalharam e incomodaram a humanidade. Não a humanidade, alguns, mas existe ainda hoje essa colaboração humana. Por isso, aprendi uma coisa. Isso motivou muito a minha vida. Devagarzinho, mas chegou. Aquilo que eu faço, ninguém faz. Se eu deixo de fazer, ninguém faz. Portanto, eu posso dizer um dia a Deus: não quis fazer. Olha lá quanta gente você deixou de ajudar. Se tanta gente pudesse voltar, começar de novo, como aquele jovem quer ser perfeito, vá, vende tudo aquilo que você tem, dá aos pobres, segue, você vai embora. Agora, depois da morte, ele viu isso. Se pudesse voltar, voltaria. Daria tudo. Mas aí que está. Irmão, milite. Digo isso a você como a mim. Se você não fizer, ninguém faz. Portanto, muita gente depende de você. Porque você ajuda uma pessoa, ela outra se convence, ajuda a outra. Então você cria uma cadeia que você não pode imaginar. Por isso que eu digo, você um dia no céu vão ver uma multidão que você nem imaginava. E o culpado é você. Você que deu início. Porque a coisa se espalha. É como esse Covid, né? Como ele começou? Ele começou. E olha como ele atingiu quase a humanidade inteira. Um vírus. Espiritualmente, tenta maneira de contaminação mais boa. Por isso hoje vocês estão aqui. Queria que você soubesse disso. Mas existe uma norma, a oração. Quem não reza, não entende isso. Que o Espírito Santo é uma revelação divina. É a torneira que vira. Se você não vira a torneira, a água não vem. Se não abre a janela, a luz não entra. Então o Espírito Santo, essa força divina que entra em você. Que te torna cada vez mais sensível àquilo que você está descobrindo no caminho de Deus, no caminho de consagração Nossa Senhora. Isso é tão importante que você vive isso, você sente um fervor, uma vontade. E perante as coisas você sempre tem a força da esperança. E tem a paciência que é criar realmente raízes para que a esperança se torne uma meta diferenciada se você não tivesse feito nada. Porque a paciência não é passiva, a paciência é dinâmica, cutuca. Então você está aqui, nós somos da Milícia Imaculada, tem o quê? Conquistar o mundo inteiro a Cristo, sob a proteção e mediação da Imaculada. Olha que Massimiliano Kolbe fez. Era um homem limitado fisicamente. Mas olha a dinâmica deste homem. Se ele não tivesse feito nenhum, estaria aqui. Nem os missionários estariam aqui, nem você. Então, meus irmãos, quero que vocês tenham uma consciência que a tua vida é importante. E a partir do teu sim, você constrói uma humanidade atrás de você. Não importa que os teus olhos não alcancem a conquista, mas um dia você vai vê-la. E não importa do jeito, cada um tem um jeito de viver. Mas quando é vivido com amor, até lavar os pratos com amor tem um sentido. O padre tem um sentido. Nós estamos vivendo uma época, a gente está vendo que começa com devoção. A devoção à Imaculada está aumentando cada vez mais. A gente vê nos programas do Senhor, por exemplo, e outros também. As crianças, tão mais cedo, estão sabendo rezar, participa do terço. Então, a gente está vendo e vai um dia acontecer o que ela disse. E, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Eu acredito muito nisso. Claro, esta vitória do coração é permanente, viu? Ela vence continuamente, até quando alcançará a totalidade da exigência da conquista. Muito bem, eu estou percebendo uma coisa.
quando eu rezo de manhã, à noite, sobretudo no terço, e de manhã também no coração da mãe, eu noto que a faixa etária das pessoas é um pouquinho alta. O jovem desapareceu. Também vejo na igreja, quando tem uma criança, aí tem a família, os pais. O jovem não. Hoje em dia o jovem é conquista da internet. Então nós queremos enfrentar, eu estou trabalhando nisso. Me dizem que sou guardião mundial do carisma. Eu não sei por que me deram esse título, mas isso me preocupa mais, muito mais. Eu creio que vocês são chamados a ajudar para que isso possa acontecer. Nós temos uma tarefa muito grande, mas nós temos que levá-la em frente. Nossa Senhora tem que guiar a nossa vida. Se deixe guiar por ela. A Ministra Imaculada conquista o mundo inteiro sob a proteção dela. Então ela vai fazer milagre. Eu fiz Massimiliano Kolbe, olha tudo isso que vocês estão vendo. E não tinha um tostão, viu, gente? Mas tinha milhares como vocês. E você faz parte disso. Quando a gente acredita, temos filiais, tudo. O mundo, eu vou ser guardião mundial de quê? Do carisma? Como? Tem que ser juntos, tá bom? E nunca se esqueça, um dia você vai ver uma imensidão que te vai proclamar, com certeza. E você vai dizer, valeu a pena. Amém. Não desista. Levante a mão quem vai desistir. Levante a mão quem não vai desistir. As duas. Senhora, peraí. Tirou a foto. Ai, que belo ver vocês, viu? Uma salva de palmas para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.